Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei a que horas vocês estão ouvindo esse podcast, mas seja muito bem-vindo a mais um episódio do Kaia Talks. E eu sei que eu falo isso de vez em quando, mas é que eu tenho a sorte de ter vários amigos nesse mercado. E é muito bom quando a gente chama um deles para o bate-papo. E hoje vocês vão conhecer o Danilo Coelho, que vem aqui representando a Leds Indoor. Mas antes da gente falar da Leds Indoor, que eu sei que é muito do que vocês querem ouvir, Danilo, me conta um pouquinho de você e seja muito bem-vindo. Obrigado, Magê. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos também. Espero que vocês aproveitem bastante o nosso papo, vai vir bastante conteúdo bom. Bom, mas vamos lá. Eu sou Danilo Coelho, tenho 34 anos, sou nascido em São Sebastião, litoral norte de São Paulo. Foi lá também onde a Leds Indoor nasceu. Mas morei lá até meus 18 anos, depois vim para São Paulo, fiquei um aninho em São Paulo, voltei pro litoral, comprei uma loja de informática, foi meu primeiro empreendedorismo ali com 19 anos. Não deu muito certo, fiquei um aninho ali, fechei a empresa, voltei para São Paulo, fiquei mais um ano, depois mudei pro Rio. E aí foi lá no Rio que eu fiquei 5 anos e lá foi onde surgiu a ideia da Leds Indoor, lá que eu conheci a flor de cannabis pela primeira vez, entendi sobre o produto. Bichinho te picou. Bichinho me picou, exato. Fiquei no Rio 5 anos, depois voltei para São Paulo e aqui tô até hoje. Agora com a Leds em São Paulo também, né? Transferi ela de São Sebastião, ali onde ela ficou desde 2016 até 2023, no litoral norte. E aí pelo tamanho, crescimento, a gente resolveu vir para cá. Sou formado em TI, trabalhei montando data center, né? Fazendo projetos ali de data center para operadora, Petrobras, um monte de coisa assim durante 5 anos. E aí, no finalzinho do TI, entrou o mercado canábico já. Fiquei ali 3 meses alternando entre os dois, até largar o TI e aí entrar no mercado canábico. E aqui eu tô hoje. E aí me conta, porque você contou um pouquinho aí, mas como veio a ideia da Leds? Porque você contou, beleza, você estava no Rio, conheceu a flor da cannabis. Mas entre conhecer a flor da cannabis e pensar em montar uma grow shop, uma loja... Até, gente, eu vou falar muito a palavra grow shop. Então, de cara, vamos esclarecer uma coisa. Grow shop igual loja de cultivo. Eu vou tentar variar entre os dois. Mas por mais que grow shop seja uma palavra em inglês, né? O nosso mercado acaba usando muito ela. Eu tento não usar tanto termos em inglês, porque mexe, alguém me chama a atenção. Sim. Mas aí, pra já deixar aqui explicado. Como que veio essa vontade de ter uma loja? Ou como é que veio a ideia de ter uma loja? Eu conheci o prensado em 2007, 2008, ali com 17, 18 anos. Não era algo rotineiro, era de final de semana, festinha. Quando eu mudei pro Rio, que já era 2011, aí já virou mais uma rotina, eu tinha 21 anos ali e tal. Mas o prensado pra mim era a maconha. Eu não conhecia ela de uma outra forma, não tinha visto flor ainda, não via matérias nem nada. Conhecia a folha, mas a flor mesmo não. E aí, na primeira empresa que eu comecei a trabalhar no Rio, conheci uma pessoa lá, um técnico também, que ele já cultivava, e aí ele me apresentou, tipo, ali em 2012. Logo em seguida, ele já me emprestou um kit de cultivo, desses pequenininhos, falou, compra a lâmpada fluorescente ali, me ensinou mais ou menos o básico. A partir dali eu comecei a cultivar. E aí comecei a olhar, tem que mudar essa lâmpada fluorescente, tem que colocar algum LED. Aí eu olhava o LED, não tinha LED no mercado. Na época no Mercado Livre você encontrava um ou outro, sei lá, 4, 5 mil reais. Aí eu entrei no AliExpress na época, tinha lá, custava 500 reais, muito mais barato. Comprei o primeiro, chegou. Quando chegou eu falei, posso colocar no meu cultivo, eu posso vender por, sei lá, 2 mil reais no Mercado Livre e ser metade do preço do que a galera tá vendendo. E aí eu fiz isso, vendi ele, comprei 2, aí vendi os 2, comprei 4, e assim foi surgindo. Na época, não foi uma ideia, vou ter uma grow shop, vou abrir... Não, nem conhecia esse mercado. Ainda, sei lá, isso foi 2015 que eu comecei a importar o primeiro painel e tal. Então eu nem sabia que tinha mercado, sabia dos cultivadores ali por fóruns e tal, mas não conhecia nada além. Então eu comecei a importar, era rápido vender, porque não tinha, então eu colocava 2 painéis ali, em uma semana vendia esses 2 painéis. Pra quem ganhava um salário ali, sei lá, de 4 mil reais vendendo um painel rapidinho, eu já alcancei esse salário. Então, continuei. Foi fazendo isso e aí chegou um momento onde que essas importações pelo AliExpress, elas não são legais, né? Porque você está importando por CPF e colocando no mercado, então tá vendendo sem nota e tal. E aí chega uma hora que a Receita Federal começa a barrar essas importações pessoas físicas. E aí eu falei, acho que tem que abrir um negócio. Aí eu comecei a estudar sobre importação empresarial, fui indo,
falando, meu, tem que realmente importar um container. Como que eu importo um container? Da onde eu tiro um container? Da onde sai isso? Quanto custa? Qual que é o risco? Ele pode cair no mar? Tá ligado? Meu maior medo foi esse, tipo, se cair no mar, o que que acontece? E minhas lâmpadas? Exato, o que que vai acontecer? Mas aí em 2018 fiz a primeira importação empresarial, chegou certinho ali em fevereiro, e aí sim começa a marca Leds Indoor. Já existia desde 2015, já começou como Leds Indoor, já tinha um sitezinho ali no Mercado Livre, o nome da loja já era Leds Indoor, mas quando veio a marca própria mesmo, empresa, nota fiscal e tal, foi a partir de fevereiro de 2018. Aí ali sim começa uma empreitada que eu não esperava que ia chegar onde a gente está hoje. Você sabe que teve duas coisas que você me falou que me chamam a atenção, porque eu acho que é interessante a gente bater. Eu vou pedir pra você falar um pouquinho mais. Muito engraçado você falar que você continuou fazendo o que você fazia enquanto você importava. Sim. Eu sinto que tem muita gente que quer dar uma pausa na vida e recomeçar. E eu, a vida inteira, ouvi da minha mãe que é muito mais fácil arrumar emprego e empregado do que você parar tudo. Exato. E aí, porque às vezes você sai do ritmo, etc. Então eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. E, se possível, você falou muito, né, de comecei a pesquisar, fui atrás. Eu também sinto que hoje, às vezes, quando eu ouço o pessoal falar de empreendedorismo, parece que vai ter um e-book pré-pronto, com todos os passos que você vai seguir. Então, eu queria que você contasse um pouco mais sobre esse começo, assim, Perfeito. sobre essas incertezas. Porque eu acho que isso falta também a galera até expor a real de empreender, né? Que é zero certezas Sim. e zero caminho trilhado, pelo menos no mercado da cannabis, tá, gente? Se você for fazer uma fintech, acho que hoje em dia tem um e-book pré-pronto de como abrir uma fintech. Hoje tem e-book pra tudo, mas é isso, não é receita de bolo. Você tem que realmente colocar a cabeça no negócio e ir. É isso, nessa época, quando veio o cultivo, quando veio as pesquisas por LED ali em 2015, eu sei lá, tava ganhando 4.500 CLT, morava sozinho no Rio, também não é barato e tal. Então eu tentava juntar um dinheiro, porque na minha cabeça sempre foi assim, eu quero abrir alguma coisa, quero abrir um negócio pra mim, já tinha a loja de informática lá um pouco antes que não deu tanto certo, mas falava, não, tem que abrir um negócio. Dá pra abrir sem dinheiro? Até dá, mas se você tiver um dinheiro guardado é um pouco mais fácil. Então vou juntando aqui o que eu posso, fui juntando um dinheiro, e aí quando surgiu o LED, eu falei, pô, trabalho no centro do Rio, eu consigo mandar o LED pra empresa, porque não tem problema nenhum. O correio fica aqui embaixo. Eu consigo, nem preciso ir pra casa, eu embalo aqui mesmo na empresa e já mando. Não vai atrapalhar, faço isso na hora do almoço, tranquilo. E aí foi assim, fiquei ali mais ou menos, sei lá, uns 6 meses nessa. Vendi, sei lá, uns 15 LEDs nesse período, em 6 meses. Pô, mas você tava ganhando o dobro do que ele te Exato, custava? porque era isso. Na época o painel custava 4.000. Se eu conseguia pagar R$500 e vender por 2, era 1.500 e não tinha custo, era só eu. Então vendia 2 painéis, era basicamente meu salário. E aí eu falei, pô, beleza, consigo juntar mais dinheiro ainda pra ver aonde eu vou chegar com isso aqui. Claro, se eu quero algum momento escalar, fazer alguma coisa, eu preciso de mais dinheiro. Então eu fui guardando um pouco de dinheiro, aumentando ali essas compras de LED e tal. E aí chegou um momento que fui mandado embora, 6 meses depois. Eu falei, pô, beleza, fui mandado embora, já tava recebendo um valor bem similar. E falei, pô, tem que controlar porque eu tenho que juntar dinheiro. Já fui estudando um pouco sobre empresarial, importação empresarial. Aí vendo ali, pô, no mínimo para eu trazer isso aqui eu vou precisar de uns 50 mil, 60 mil. E aí foi isso, quando aconteceu em 2018, eu tinha exatamente esse dinheiro guardado. Era exatamente o valor da primeira importação. Falei, se ela dar errado, todos esses 4, 5 anos que eu trabalhei e juntei dinheiro, meu Deus, eu vou ter que fazer tudo de novo. Vou ter que juntar a grana de novo e tal. Tem que dar certo. Então eu fui estudando bastante, vendo muito vídeo, conversando com empresas que fazem processo de importação para entender risco, entender o quanto seguro é. E aí fiquei nessa 1 ano, mais ou menos. Estudando, arriscando ali a importação. Uma era apreendida e perdi uma grana e conseguia trazer a outra, tal. Isso na pessoa física. E aí foi indo, mas é isso, tipo, sempre buscando alguma coisa. Porque eu não tinha informação de empreendedorismo, minha família, nem nada. E eu não tinha pessoas próximas na minha bolha que fazia isso. Então eu tinha que pesquisar na internet e acreditar em algumas informações e ir tentando fazer, arriscando. Então foi isso, tipo, não peguei um e-book. Na época, 2015, não se falava em e-book direito, sabe? Então não tinha ninguém ali me ensinando e falando, ó, vai nessa linha aqui. Como hoje também é muito difícil. Tem alguém que te dá alguma direção, Sim. mas você tem que ir, você vai aprender na prática, não tem jeito. E eu aprendo na prática até hoje. Claro, de lá pra cá fiz cursos, né, aprendi, fiz mentorias e etc, para me aprofundar, né, sobre a empresa, o desenvolvimento,
Mas hoje muita coisa é na prática, né? Porque a LEDs hoje, ela já tem, sei lá, 17 funcionários, você começa a lidar mais com pessoas, aí tem RH, tem muita coisa que você nunca viu na vida, você nunca passou por isso antes. Então você vai aprendendo ali no caminho. Então é isso, não vai surgir do nada, mas você tem que estar buscando alguma coisa, você tem que estar olhando. E aí, quando surgiu o LED, eu comecei a buscar isso. Falei, não tem LED, não tem muito equipamento para cultivo, eu quero ir nessa direção. Vou fazer a LEDs Indoor ser uma empresa que vai ter todos os equipamentos. Então, lá no início, porque o LED entrou, passou 6 meses, já lancei estufa. Passou mais, sei lá, 4, 5 meses, já lancei vaso. Então a ideia desde o início era isso, era criar o ecossistema LEDs Indoor. Onde você quer comprar equipamentos para cultivo, vai ter tudo ali. Você não vai precisar comprar uma parte aqui, outra parte ali e tal. Então por isso que hoje a LEDs Indoor é uma grow shop, né, por atender toda a gama ali, mas a ideia é que essa gama toda seja da LEDs Indoor. A gente produza todos esses equipamentos, né? Então foi isso, eu fui casando ali o trabalho fixo com a ideia da LEDs Indoor, mas automaticamente a LEDs Indoor foi tomando um pouco mais de tempo, e aí você fala, pô, isso aqui tá me dando muito mais felicidade, muito mais retorno. O TI aqui eu larguei, sabe? Então, não, você acabou de dar uma aula de empreendedorismo, né? Porque, ó, pra quem tá ouvindo a gente, é muito... a gente vai ver um vídeo no YouTube, às vezes, ler um livro. Eu lembro quando eu li aquele livro do... não sei o que, Reis, acho, que é da startup enxuta. Sei. E eu lia vários termos, e eu falava, gente, que é isso? Quando que isso vai surgir na minha empresa? E aí eu vivia na prática e eu falava, olha aqui, aquilo que eu li é isso aqui, na verdade. Então o Danilo, ele foi falando do problema que ele enxergou no mercado. Todo mundo, quando você for falar de abrir uma empresa, vai falar, tá, mas qual problema você tá resolvendo? Não sei o quê. Qual que é a solução que ele achou? Dentro da solução dele, qual foi a proposta de valor pro público-alvo dele? Então, né, você não define proposta de valor sem ter entendido muito bem seu público. Qual foi a primeira forma de até achar caixa? Então, vocês vão ler em inglês uma palavra que chama bootstrap. É o que o Danilo fez. Porque o que é o bootstrap? É você mesmo calçar suas botas, vamos dizer assim. Então, ele mesmo guardou o dinheiro que ele precisava para fazer isso. Eu tô contando aqui pra vocês, gente, porque eu acho que um grande erro do Brasil com relação a empreendedorismo é a gente usar muito termo em inglês, muito termo bonitinho que vem lá das Ivy Leagues americanas, as faculdades. Só que o brasileiro, ele funciona de outro jeito, e o Brasil é um país muito diferente do que os Estados Unidos. Então, quando a gente tem que adaptar essa realidade de mercado empreendedor pro nosso Brasil, essa é a realidade. É você trabalhar enquanto você faz alguma coisa. A Caia não surgiu porque um dia eu e o Thiago sentamos no sofá e falamos, vamos pensar numa empresa aqui agora? Vamos desenhar o nosso Canva de valor? Não, ela foi surgindo sem querer. Do nada a gente tinha uma empresa e a gente falou, opa, peraí, agora a gente precisa de uma PPT. No nosso caso, a gente precisava de um investidor. Sim. Então é interessante você ir contando isso, porque eu acho que a gente tem que ir lembrando. E para quem é cultivador, eu acho que isso também é interessante de vocês ouvirem, porque é muito diferente de uma loja que pegou uma lista de produtos que são vendidos no mercado e acabou. Por quê? Porque ele testou a própria estufa dele. Exato. Então, assim, a estufa que tem na LEDs não é da... Eu nem vou saber os nomes agora, tá? Mas eu sei que tem aquela do elefantinho amarelo, Mammoth, não sei como é que chama. É Mamute mesmo. Mamute. Pode ser uma marca boa, pode não ser, tá? Eu não tenho esse conhecimento de marca. Mas se não for, às vezes a pessoa que tá vendendo nem sabe. Porque ela nem testou aquilo. Então, até alguém chegar com um problema no produto, ele não sabe. Então, aí o Danilo já sabe. E aí eu ia te perguntar, né, agora conectar com uma parte que é, como que é dentro da loja? Como você divide o que é marca própria do que é marcas de outros, de terceiros, né? E como que você organiza ali dentro o seu planejamento de venda? Porque eu imagino que te entreguem margens diferentes também e tenham custos de estoque bem diferentes se o produto é de marca própria ou se ele é de alguém. Isso. A nossa ideia, como é desenvolver todos os produtos de marca própria, conforme a gente vai desenvolvendo um produto, a gente para de trabalhar com esse produto de outras marcas. Então hoje, por exemplo, a gente ainda tem anunciado no nosso site estufas de outras marcas, até porque a gente até final do ano passado a gente não estava ainda conseguindo manter um estoque alto sempre das nossas estufas. Então quando acabava a nossa, a gente tinha que pegar outras estufas de outras marcas para continuar vendendo kit, etc.
Mas a ideia é sempre mantendo a nossa. Hoje a gente tá com estoque lotado, a gente conseguiu trazer muito estufa e etc. Então ainda tem o anúncio das outras marcas, mas tá sem estoque. Porque a gente ainda tá tentando manter o nosso estoque para daí realmente se entrar no site da Lads Indoor só vai ter estufa Lads Indoor. Então hoje lá dentro da loja física em si, não é separado por marcas, é separado por categorias. Então a gente vai ter prateleira de climatização, tá toda a parte de climatização. Seja ventilador da LED, seja ventilador da Ventisol, seja exaustor da Lads Indoor, seja exaustor da Sikflux. Então tá ali por tamanhos, não tanto pela marca em si, tá mais pela categoria. Então, questão de margem. Com certeza, quando você faz a fabricação própria, você tem uma margem muito maior, né? Até a gente poderia estar trabalhando um atacado, por exemplo, mas a gente ainda prefere fazer esse contato direto com o cliente final, né? Fortalecer a nossa marca no consumidor final, para depois, em algum momento, se a gente for fazer uma transição ali para um B2B direto, a gente já tem um conhecimento de marca, já fica muito mais fácil trabalhar com os lojistas. Então hoje a gente foca muito nessa experiência de cliente final. Então hoje, própria loja física, a gente abriu por conta disso, né? A gente estava lá em São Sebastião, o estoque lá era uma casa de, sei lá, 200 metros quadrados. A gente já estava tendo um volume de clientes que estavam indo até São Sebastião para comprar lá na hora. Não era loja, mas o cliente queria ver o equipamento, ele queria às vezes pagar em dinheiro, não queria, sei lá, os dados, né? Nesse mercado as pessoas às vezes não querem colocar endereço e tal, então as pessoas iam até o litoral. E a gente tinha muita dificuldade com transportadora, principalmente no verão. Tipo, verão, o litoral tá lotado, a transportadora fala, não vou descer, não vou aí pegar 12 horas de trânsito nem ferrando. Então atrasava muito a encomenda. E aí foi uma estratégia nossa vir para São Paulo realmente para ficar mais próximo do nosso cliente, para oferecer um pouco dessa experiência. Muita coisa, em um ano e pouco ali de loja, muita coisa mudou. A gente agora tem porta-pallet, empilhadeira. Tipo, em um ano, se eu imaginasse isso em um ano, eu já tinha pego um galpão muito maior. Tá. Mas é isso, como a gente está indo com um investimento nosso, né? Até hoje, desde lá do início, a gente nunca pegou investimento, nem de terceiros, nem nada. Então a gente depende do nosso próprio crescimento. E aí fica difícil, às vezes arriscar, tipo, vou dar 5 passos aqui. Então a gente vai dando, tipo, um largo aqui, outro ali, mas sempre com um pouco de cuidado, porque a gente sabe que o mercado, ele é novo, né? Ele tem alguns booms ali, mas a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Então dentro da loja, é isso. A gente tenta trazer um pouco mais de experiência pro cliente e tá sempre mostrando mais o nosso produto. Então hoje, quando você entrar lá, você vai ver só a estufa da Lads Indoor. Você vai ver os vasos da Lads Indoor mais bem posicionado. Então, é isso. A ideia é você entrar na loja e ser uma experiência Lads Indoor, total. Hoje a gente está com um galpãozão, então você tem ali logística, showroom e loja mesmo, né? Prateleiras, tudo único. Mas a gente vai mudar algumas coisas ali de experiência, né? Vai sair um pouco o cliente ir pegar direto na prateleira, vai virar mais um showroom. Legal. O cliente escolhe, a gente já separa o pedido, já bate ali no caixa e já finaliza. Mas para trazer essa questão da experiência, né? Ele não entrar lá e ver um monte de coisa na prateleira, sabe? A gente quer realmente criar um caminho onde ele vai entender o cultivo, sabe? Porque é isso, a gente trabalha muito com essa venda consultiva. Então fica muito mais fácil dentro de um showroom a gente explicar para ele todo o caminho de cultivo do que numa prateleira de supermercado ali com um monte de produto. Então a gente vai pensando muito nessa experiência mesmo. Você tá fazendo gerenciamento de categoria para cannabis, Danilo? Meu Deus, gente, para quem não sabe o que é esse termo, para quem não sabe, eu trabalhei na P&G, que é uma empresa de bens de consumo, né? Pampers, Pantene, Gillette. E você tem vendas, só que dentro de vendas tem várias categorias, né? Vários tipos de pessoas de vendas. E uma das pessoas chama gerenciamento de categoria. É uma pessoa que existe para arrumar prateleira do supermercado. Não é pouca brincadeira, tá? Isso é toda uma... Existe milhões de estudos de comportamento do consumidor para você organizar a prateleira de acordo com o que a pessoa vai ver primeiro. Lá embaixo, normalmente são coisas mais baratas, lá em cima mais caras, no meio é o que todo mundo pega mais. Então é muito legal. E aí eu ia te perguntar pra você falar uma coisa, né? Na mesma loja você tem logística, vendas, porque é a experiência do consumidor, e você tem consultoria, praticamente, né? Porque esse vendedor, ele não basta saber preço e forma de pagamento. Porque senão ele não vende uma coisa mais cara. Como que foi esse processo de, né? Eu imagino que começou você fazendo logística, venda, consultoria financeira, RH, tudo, para ir dando esses passos. E quais foram as primeiras, vamos dizer, as primeiras áreas que você abriu, quando deixou de ser você? Tá. Até 2019, então começando a LEDs mesmo oficial ali,
fevereiro de 2018 com a importação empresarial. Final de 2018, início de 2019, já tava um volume grande, eu tava fazendo tudo sozinho ainda. Só que era isso. Atender, receber o dinheiro, emitir um boleto ali, a nota fiscal já era automática, então era tranquilo. Só que o que tava me pegando era o embalar. Tava demandando mais tempo, começou a ser, sei lá, mais de um painel por dia, ter que ir até o correio, ainda não tem contrato, porque, sei lá, você vai mandar 2 coisas, o correio não vai coletar, você tem que ir até a agência. Então, eu falei, mãe, não tá a fim de trabalhar, ganhar uma grana? Não quer fazer? É trampo de boa, caixinha desse tamanho, era só painel de LED, é só embalar, etiquetar, colar aqui, leva lá no correio. Se estiver longe, chama táxi todo dia, ele te leva ali, vai dar, sei lá, 10, 12 reais, tá tranquilo pelo custo que a gente tem. Bora. Então 2019 ela começou, já comecei a mandar as coisas lá para São Sebastião, para casa dela. Então o estoque nosso de São Sebastião era a casa dela. Então eram 3 quartos, um quarto virou estoque. E aí ele foi aumentando até uma hora que eu tirei minha mãe de lá, aluguei uma casa pra ela, porque já tava tão cheio, tinha coisa embaixo da cama dela, caixas embaixo da cama, no guarda-roupa, tinha em tudo quanto é lugar. Aí eu falei, mãe, não dá mais, vamos sair fora, aqui já vira estoque realmente. Mas aí é isso, em 2019 ela entrou, em 2020 veio a pandemia, aí a pandemia fez um boom no mercado, né? A gente praticamente quadriplicou o faturamento de 2019 para 2020, só eu e minha mãe. E aí quando isso aconteceu em 2020, eu falei, meu Deus, entrou um monte de dinheiro que eu não esperava um crescimento tão rápido, tal, como que eu faço isso? Aí nessa época eu contratei um freela de Instagram para ele criar umas peças ali, postar feed e tal. Era coisa de, sei lá, 4 postagens por semana, então era um valor fixo baixo. Eu contratei uma agência para fazer ads nessa época. Eu não fazia porque normalmente já vendia sozinho. Então chegava a importação, eu anunciava, vendia organicamente, não precisava fazer ads nem nada. Mas aí eu contratei também uma pessoa freela, bem barato, para começar a fazer alguma coisa em 2020. Quando veio 2021, final de 2020 para 2021, o Júnior começou a falar bastante pra mim, tipo, mano, isso aqui é uma empresa, tem que desenvolver marca, criar brand, olha o seu logo aí, o seu logo eu encontro no quiosque da praia, porque era isso, quando eu criei a LEDs eu peguei um logo aberto. Sim. E ele ficou até 2022, esse logo aberto. Então realmente, eu sei lá, eu recebia 10 fotos por mês de outras empresas que estavam usando o mesmo logo, que era um logo aberto. E aí realmente 2021 foi quando eu comecei a olhar, tipo, pô, tem que estruturar a empresa. Aí eu contratei, se não me engano, o Alex, que tá comigo até hoje. Ele entrou como freela de marketing. E aí ele saiu o primeiro freela, que era bem básico. O Alex já começou a criar umas artes mais estruturadas, pensar um pouco mais sobre marca e tal, direcionar um pouco mais focado realmente ali em redes sociais. Contratei a primeira atendente também, porque antes era só eu que atendia cliente. Aí eu treinei, o treinamento foi tipo... É isso, empreendedor que não sabe de nada. O treinamento foi eu e ela o dia inteiro durante o horário comercial dela em meeting, ela compartilhando a tela dela, eu compartilhando o meu e eu mostrando como que eu atendia, como que eu direcionava, como que eu fazia para contornar uma objeção. Que era isso. Espelho, porque ela nunca tinha trabalhado com isso, tinha começado a cultivar ali fazia 1 ano, então tava começando a pegar, né? Então eu falei, vamos replicar um pouco do que eu passo de conhecimento pro cliente, como eu direciono. Se você estiver fazendo isso, depois você adapta pro seu jeito e a gente vai embora. E realmente, a gente ficou, sei lá, quase 1 ano nesse espelho. E aí ela pegou bem, tá comigo também até hoje, que é a Lari e tal. Ela trabalha home office, ela mora mais longe. Que era isso, a LEDs não tinha ponto fixo. Então todo mundo que entrou no início era home office. Agora que a gente tem a galera mais fixas, alguns que são híbridos ali. E aí 2021... veio a Lari, acho que 2021 mesmo, 2022, eu contratei uma consultoria, já estava recebendo mais dinheiro, eu não estava conseguindo controlar aquilo nas minhas planilhas Excel, mesmo eu sabendo um pouquinho de financeiro ali, não estava dando. Aí eu falei, eu preciso estruturar um processo financeiro que eu não sei fazer, então eu preciso contratar uma consultoria, e essa consultoria vai contratar o meu primeiro assistente financeiro. Porque como que eu vou contratar algum assistente? Eu não sei nem o que ele precisa fazer. Claro. Aí eu contratei a consultoria primeiro contratou ali, fez o processo, contratou essa assistente com base no que eu
passei ali toda a minha cultura, que a gente também não tinha ainda cultura dentro da LEDs, nem nada, mas passei o que eu pensava da LEDs, qual que é a direção e tal. Então eles encontraram um perfil bem legal, que é a Stack, que tá com a gente também. E aí a própria consultoria montou todo o processo financeiro já treinando a Stephanie. Perfeito. Então foi perfeito, tipo, ela entrou já sendo treinada por uma consultoria que estava montando o processo. A partir dali nosso financeiro ficou redondo e é redondo até hoje, sabe? Então financeiro 2022 pra frente, redondinho, pra trás eu tenho ali histórico, né, mas é diferente de como é feito hoje. E aí a partir dali realmente começou a se estruturar. Entrou mais vendedor, entrou mais gente em marketing. 2022 meu pai, né, finalzinho ali de 2022, meu pai veio trabalhar comigo também, que a minha mãe também eu já tava querendo aposentar ela, que ela já tava comigo ali desde 2019. Falei, mãe, já tá trabalhando muito, vou aposentar você, deixa meu pai vir agora assumir. Aí hoje a gente tem 3 pessoas na logística. Depois que a loja física abriu, a gente teve que contratar, agora a gente tá com um total de 4 atendentes, né? A gente tem um líder de atendimento e mais 3 atendentes. A gente tem um líder de logística, mais 2 auxiliar de logística. A gente tem uma analista financeira, uma assistente. A gente tem 2 analistas de e-commerce e marketplace. A gente tem o líder de marketing, que é o Alex. Tem um designer júnior, que é o Jorge. Tem uma assistente de marketing, que é a Bia. Vai ter... não posso esquecer de ninguém. Mas é isso, a gente tá com 17 pessoas. O Gabriel, que é o nosso head de inovação e tecnologia, entrou para estruturar, fez cultura, processo de cargos e salários, processo de plano de carreira. Então é isso, hoje a empresa de 2021, né, onde eu comecei a realmente falar, pô, isso aqui é um negócio que tem como ficar gigantesco. É só eu entender as direções e para isso eu preciso do quê? Pessoas. Sim. Porque se eu não tenho conhecimento, eu vou ter que buscar o conhecimento, vou ter que trazer pessoas com conhecimento para dentro da empresa. E foi onde que eu realmente falei, pô, agora é a hora de contratar um monte de gente. Esse ano a mesma coisa. A gente tá com, acho que 6 ou 7 vagas abertas. Tem um monte de vaga, porque é isso. A gente tem um plano de dobrar faturamento ano a ano. Então, automaticamente, se a gente está com 17 pessoas, a gente vai ter que estar ali com 25, 30 e poucas pessoas, não vai ter jeito. A estrutura de galpão, de logística vai estar tudo muito maior. E eu não tenho como tirar todas as ideias da minha mente. Eu preciso de pessoas trazendo mais ideias, né, mais conhecimento, mais experiência de mercado. E hoje a gente está buscando bastante isso. Então, a empresa cresceu muito de 2021 para cá, sabe? Hoje é muita gente. Fora esses 17 que estão fixo, a gente tem muita gente que é PJ, né? Que é a galera externa ali. Time de performance hoje é externo, time de SEO é externo, redator é externo. Então tem um time ali que engloba e cria a nossa bolha ali, LEDs Indoor. Mas é isso, é uma trajetória que tem muita coisa ainda pra fazer e a gente já fez bastante coisa também. E me diz uma coisa, muito legal, eu acho que, né, quando a gente é empreendedor é muito interessante, porque, por exemplo, o Danilo vende produtos, a gente vende serviço na Caia. E são processos completamente diferentes, porque quem põe o valor no serviço somos nós mesmos. Então eu acho que o meu serviço vale tanto. Ele tem uma base, ele tem um mercado livre da vida para olhar concorrente. Mas uma coisa que me marca, assim, das coisas que você foi falando, você foi também crescendo conforme o mercado ia crescendo e conforme você tinha estrutura para crescer. Eu falo muito isso. Nenhuma companhia vira bilionária. Não existe isso, gente. Para quem nunca ouviu falar da RD Station, estudem o caso da RD Station, que é um caso super legal. Começa com 3 amigos saindo da faculdade, muito pé da vida, com o MailChimp. Tudo começa com eles falando, pô, como pode a gente pagar tão caro em dólar e não chegar o e-mail marketing pra nossa base? Sim. Tipo, não chega no meu e-mail pessoal. Como que eu pago por isso? E aí eles estruturam uma empresa que hoje em dia vale $1 bilhão. É uma das poucas empresas brasileiras que é um unicórnio de verdade, né? E eles contam muito essa história, tipo, não tinha como a RD Station ser um mercado bilionário se marketing digital não tivesse explodido do jeito que explodiu. Se tivesse acontecido outra coisa no mundo, a gente não ia ter chegado aqui. Porque, óbvio, tecnologia era uma tendência. Sim. Mas, tal qual o Orkut deixou de existir, o e-mail podia não ser uma forma de contato que se manteria tão ativa. Sim. É que eu vi recentemente, inclusive, uma matéria que diz o quanto o e-mail segue sendo aí
Eu sou fã de e-mail, tá? Então, pra quem não sabe, eu sempre defendo e-mail, porque eu falo que todo o resto pode subir, mas e-mail eu acho que vai continuar por um tempo ainda. E aí a gente tá num novo momento do mercado, né? Eu acho que, assim, outubro, novembro foram meses, assim... Novembro pra gente, como teve STF, antes tinha tido descriminalização, o mercado cresce, a gente lança o primeiro anuário de head shops, grow shops e marcas. Por que foi tão importante? Porque foi a primeira vez que a gente conseguiu calcular o quanto esse mercado movimentava de dinheiro. E aí, lembra da empresa que valia $1 bilhão? Esse mercado já vale mais de R$1 bilhão. Então, não é só de e-mail marketing que também existe dinheiro. Então, Sim. um mercado que até... O Danilo mesmo tá falando 2015, estava tudo começando. Em 2023, 2024, já valia mais de R$1 bilhão. E, gente, bilhão é muito milhão, tá? É sempre bom lembrar, porque às vezes eu acho que a gente fala 1 bilhão, a pessoa fica tipo, mas 1 bilhão só? E eu fico tipo, 1.000 milhões. Serve? Como que você tá sentindo esse novo momento na LEDs? Já teve reflexo? O que você tá pensando em fazer de agora em diante para se adaptar a algo que sai do cultivador individual e vai agora talvez para um coletivo? E por coletivo eu quero dizer qualquer um de nós. Sim. Pode ter 6 plantas, pode não, né? Mas não vai preso se tiver, já tá ótimo. E pode ser que muito em breve empresas possam começar a plantar cânhamo. Perfeito. Desde o início a gente viu essa evolução, é isso, o mercado ele vem evoluindo ano a ano. Na pandemia aconteceu aquele boom, esse boom ele veio com muita informação também, então 2020 a galera ficou em casa, teve falta de prensado, começou a se falar muito de cannabis na TV, no jornal, muitas matérias, a galera vendo muito documentário, vídeo no YouTube, então realmente expandiu muito o nosso mercado em 2020. A partir dali eu vejo um aumento de cultivadores, né? Inicialmente pela falta do prensado, realmente ficou um bom tempo ali, a galera só conseguindo comprar folha praticamente e tal. Então o outro caminho era cultivar, então teve um boom nessa época de kit de cultivo, kit pequeno, 60, 80, então realmente a gente percebia que era essa galera que... ou conhecia um pouquinho da flor, ou estava começando a conhecer agora, ou já tinha jogado uma semente ali num vasinho na varanda, e aí teve coragem de tô em casa, não tenho o que fazer, vou ficar aqui preso, quarentena. Só me falta a polícia bater aqui agora. A polícia, não vai vir aqui também, senão vai pegar Covid, então deixa quieto. Então agora é hora de cultivar. A gente viu esse boom ali, a gente teve outros momentos, né, por conta do Covid, a gente teve outros momentos ali de quarentena e tal, então teve esse boom ali na primeira quarentena, depois a gente teve mais alguns mini booms por conta ainda do Covid, só que o mercado sempre crescendo, então eu via ele tipo, ele sempre em linha crescente e de vez em quando ele fazia assim, dava um boom e aí continuava a linha crescente, mas um pouco mais horizontal, só que sempre pra cima, ele nunca diminuiu. Isso pelo menos na visão da LEDs ali, pelo trabalho que a gente estava fazendo também. Então, com as decisões agora, né, principalmente a primeira decisão, as das 6 plantas, era uma decisão que a gente não esperava que ia sair naquele dia, né, já estava tendo vista há muito tempo, a gente falou, isso aqui ainda vai adiar, vai demorar mais um tempo. Que ninguém esperava, ninguém. Juro. E aí teve o voto errado ali antes, aí no outro dia corrigiu, e aí corrigiu, liberou. E aí do nada, a galera, notícias, e aí as notícias já saem, agora pode cultivar, não sei o que, então a galera veio muito na dúvida. Então, sei lá, por dia o nosso chat de atendimento rola, 150, 200 chats novos. Nesse dia, né, de um dia pro outro, a gente tinha 500 e poucos chats. Isso saiu a decisão final da tarde, no outro dia de manhã o chat já tinha explodido de um monte de gente falando, quero cultivar, onde compra semente, como faz, o que eu faço, o que eu compro, sabe? Então era muita gente curiosa, muita gente que noção nenhuma de cultivo, realmente só viu ali que agora pode fazer, como que eu faço, quanto que eu gasto. Então automaticamente com o curioso vai vir muita gente que vai realmente querer comprar, querer começar. Então a gente usou muito a nossa consultoria para ensinar, teve os cursos da Wiffer também que a gente conseguiu divulgar bastante para essa galera. E esse boom, ele vai tendo em vários momentos, né? Então com a decisão agora, né, que a Anvisa aí tem 6 meses para decidir como que vai ser esse processo, a mesma coisa. A gente teve as associações, né, conseguindo ali autorização para cultivo e tal. Com essas associações,
A gente já teve uma mudança um pouco de público nosso, que antes o público era o home grow, que era o cultivador caseiro, que é o cultivador ali que vai cultivar, sei lá, até 20, 30 plantas, sabe? Não é uma quantidade muito grande, então ele vai comprar umas estufinhas ali menor. E tem a associação que daí já está cultivando, sei lá, 100, 200, 500, 1000 plantas. Então já aumenta um pouco a escala e ou ela vai para um outdoor 100% ou ela vai para um ambiente controlado. Inicialmente não tinha muito controle em cima de como essa associação pode cultivar, então a maioria realmente foi para o outdoor, o indoor bem menor assim. A gente tem algumas associações clientes nossos que tá no indoor 100%, mas a maioria realmente foi para o outdoor até por questão de custo. Agora, com essa decisão, pode ser que as coisas mudem um pouquinho, porque vão querer qualidade, vai virar remédio aqui dentro, vai se plantar aqui dentro, então tudo vai depender de como a Anvisa vai trazer. Mas a tendência é que a gente tenha que trazer um cultivo mais controlado. E não tanto só joga lá no outdoor e deixa acontecer. Realmente vai ter que ter ali controle de umidade, temperatura, metais pesados. Vai ter que ter, acredito eu, esse controle. E aí é onde que a LEDs Indoor começa a se posicionar para o mercado industrial. Então hoje a gente está elevando o nosso estoque cada vez mais, né? Então antes a gente tinha um estoque para atender as nossas saídas que a gente já tinha ali estudado, né? Já vinha entendendo o crescimento de mercado, mas como agora tem essas decisões que estão acontecendo rapidamente, o mercado está dando esses booms. Então a gente tem que ter estoque aqui. Até porque a maioria da produção não é nacional, ela é importada, né? A gente produz lá fora e o prazo de produção, de transporte, ele é alto. Então a gente tem que estar preparado, porque é isso, não adianta liberou hoje e eu vou produzir mais hoje. Só vai chegar daqui 6 meses. Então hoje a LEDs está se posicionando assim. O mercado industrial ele vai vir, vai precisar de equipamento e a gente tem os equipamentos. A gente já tem o know-how do mercado, seja ele home grow, né, o caseiro, seja ele industrial. A gente consegue montar a setup, montar toda a estrutura, montar o planejamento, projeto. Então hoje a gente está começando a se posicionar assim. E mais para as associações, até porque as associações vão ter que entrar nessa adaptação de alguma forma também, e para o público novo, porque tá vindo muita gente, depois que saiu essa decisão de tipo, tenho terreno, como que eu faço, o que que eu vou precisar, quanto que eu posso cultivar. Todo mundo quer ter uma fazenda de maconha. Todo eu mundo. Nunca vi, é o top 1 sonho do maconheiro é ter uma fazenda de maconha. Eu acho que ninguém nunca viu o trabalho que dá uma fazenda inteira de maconha. Exato. É que é isso. A indústria ela vai ter regulamentação e essa regulamentação a gente não sabe ainda como que é. Então a gente está aguardando um pouco isso, mas já bem preparado em questão de estoque para se alguém quiser, preciso, sei lá, de 500 painéis de LED para montar uma fazenda aqui, a gente tem isso disponível com um preço acessível, com garantia nacional e tudo isso para atender o produtor nacional e ele não precisar ir lá fora comprar o equipamento e comprar da nossa marca aqui dentro do Brasil mesmo, já tudo a pronta entrega. Se tiver um problema ele vai resolver com a gente, sabe? Então é tentar nacionalizar um pouco mais essa indústria do cultivo em si com os equipamentos nossos aqui dentro. É uma coisa que a gente acaba falando pra quem já viu outros podcasts nossos ou, né, já viu outros vídeos. A gente fala muito com o João da Smart Grow sobre isso. A gente precisa tirar essa tara do brasileiro dos Estados Unidos. Acho que da gringa, no geral, né? Porque tem muita coisa boa aqui. E o problema da gente usar só coisas lá de fora é que elas são pensadas pra outro clima, né, galerinha? Sim. Então, assim, o Colorado, pra quem não sabe, é frio. Tipo, Porto Alegre não é frio o suficiente para comparar com o Colorado. Então, quando você pega uma marca do Colorado, ela foi pensada para cultivo no Colorado. Então, ela não vai levar em consideração um dia de 40 graus com 40% de umidade. E se você tá no Rio de Janeiro, isso é o seu verão inteiro. São 4, né? Você que morou no Rio pode falar com mais propriedade até que isso é a realidade que vai acontecer. E aí, agora você falou um negócio que eu fiquei pensando. Como se preparar sem saber o que a Anvisa vai fazer? Porque a Anvisa é uma caixinha de surpresa, tá, gente? A Kaia trabalha com a Anvisa e assim. Adoramos você, Anvisa. Mas, meu Deus, vai trocar um diretor, fica todo mundo, se segura, porque vai vir todas as mudanças do mundo. Como que vocês hoje acessam risco? Acessam não é uma boa palavra, né? Mas como vocês medem risco, desculpa, e onde investir ou como investir tendo plano B, C, D, porque eu imagino que esse seja uma forma de mitigar possíveis riscos. Hoje a gente pensa no que vai ser realmente necessário. O que não pode... tipo assim, não tem como a Anvisa não fazer isso. Por exemplo, dá para se cultivar no sol? Dá, mas você vai ter uma qualidade
que vai variar muito, até porque o nosso clima varia muito, chuva o tempo inteiro, não sei o que, então como que ela vai querer uma qualidade, que com certeza, como se o remédio vai ser produzido aqui, eles vão ter que se basear numa qualidade, né, nível alto, como que você faz isso sem ter um cultivo controlado? Se você precisa cultivar controlado, você vai precisar de equipamento, acabou. Então hoje, o primeiro plano é esse. É muito difícil a Anvisa fazer uma regulamentação onde o cultivo não vai necessitar de nenhum equipamento. Ele vai precisar, né? Pô, pode não precisar da iluminação? Eu acho muito difícil com o clima que a gente tem aqui no Brasil, com a variação. Mas eles podem fazer alguma coisa assim, mas vai precisar de irrigação, de vaso. Tem outros mercados, mas a gente está aqui dentro do mercado canábico para entregar isso. Então o primeiro plano é isso, tipo, é muito difícil a Anvisa sair muito fora de um cultivo controlado. Se ela sai fora desse cultivo controlado, hoje a gente não atende só o mercado canábico. A gente sabe que tem um mercado canábico grande, mas todos os outros mercados de qualquer tipo de cultura, ele tá indo para onde a cannabis vai, que é para um cultivo controlado. Sim, porque essa variação climática, ela não prejudica só a cannabis, ela prejudica todos os tipos de cultura. E aí a gente tá tendo colheitas menores, prejuízos. Então hoje a gente tem um monte de clientes cultivando batata, tomate, cultivando lúpulo. Então, tipo assim, vamos aumentar o nosso estoque? Pô, e se a cannabis não puder ser mais cultivada? Pô, eu tenho para onde vender esses equipamentos da mesma forma. Eu vou ter que mudar um pouco o meu público fixo hoje, né? Porque hoje a gente ataca muito mais a cannabis do que as outras culturas. Claro. A forma que a gente atinge as outras culturas não tá lá no Instagram, por exemplo. O Instagram é canábico total ali o nosso. Mas a gente tem outros mercados que a gente tem o plano B, plano C, e automaticamente, com a industrialização disso, o cultivo caseiro não vai parar. Da mesma forma que não parou nos Estados Unidos, continua tendo marcas home grow, né, cultivo caseiro, etc. Então pode ser que o mercado home grow, né, caseiro, ele não continua numa crescente tão alta, dependendo da forma que a indústria vier, né, a hora que tiver THC ali na indústria e tal, mas a gente acha muito difícil a parte de equipamento para cultivo voltar atrás. Até porque a nossa parte climática não vai voltar atrás. Entendeu? Então vai ser necessário a gente cultivar indoor cada vez mais, senão a gente daqui a pouco não tem nem alimento, porque no outdoor tá difícil demais a gente conseguir fazer esse controle. Claro. Então o indoor, acho que pode tentar proibir a cannabis aí de alguma forma e tal, mas vai ter que se plantar tudo no indoor em algum momento. Então é um mercado que a gente só vê expansão. Né? Claro, a gente cada vez mais não vai só atingir cannabis, né? A ideia da Let's Indoor realmente é atingir todo o mercado agrícola ali, tipo, todos os tipos de cultura, porque o equipamento serve para tudo, né? Existem algumas adaptações de um equipamento ou outro, mas a gente não precisa focar só no mercado. A gente está muito focado agora porque a gente quer realmente que o público conheça a gente, é um público muito novo, né? E a gente sabe que é um mercado, vocês passam muito essa informação de dados, é gigantesco, por que a gente não vai estar aqui? Mas enquanto isso a gente está paralelo aos outros mercados que estão nascendo, né? Tipo, hoje já se cultiva muito alface, muito tempero indoor, já tem galpões fazendo isso, mas ainda também não é, se a gente for falar, pô, quantos galpões será que tem de alface, quantos tem de cannabis? Acho que de cannabis ainda tem mais. Mesmo sendo ilegal. Então, os de outras culturas ainda é um mercado que vai crescer muito, e a gente vai estar ali junto com ele para ter esses planos A, B, C. Bom, muito bom. Acho que foi uma aula aí de vários aspectos para quem, assim, eu tento ir traduzindo algumas coisas porque eu senti muito isso na pele quando eu fui empreender. Para quem nunca me ouviu falando, eu não queria empreender de jeito nenhum. Quando surgiu a ideia da Kai, eu fiquei desesperada porque eu a vida inteira ouvi meu pai. Teve um momento da LEDs que eu falei, será que é produto mesmo? Produto dá tanto trabalho, será que o serviço não é mais fácil? Bom, eu não vou nem entrar nesse mérito, tá? Porque assim, não existia na minha vida a possibilidade de eu fazer uma nova planilha de gestão de estoque. Eu trabalhei com perecíveis, tá, gente? E assim, estoque é terrível. Estoque de perecível é coisa de gente maluca. E eu tinha traumas, assim, nem terapia curava meus traumas, então eu não queria. Mas eu acho que assim, quando eu parei de ver curso sobre... É por isso que eu acho que quando a gente fez o curso da Riffer, né, que a gente fez da Caia e o Danilo é da Riffer também, por isso que eu vou trazer isso aqui, a gente quis falar menos sobre a técnica, o nome em inglês bonitinho, ou o número da lei XPTO, porque amanhã ela muda. Sim. E mais assim, na prática, o que funciona, como que é. E aí acho que o Danilo trouxe pra gente muito esse na prática de empreender. Acho que varejo pra cannabis, se o seu sonho é um dia ter uma
um dispensário, cara, você tem que ouvir quem hoje tem uma loja. Porque varejo é varejo. Isso, eu venho de uma família que tem varejo. E minha mãe, ela fala, vender roupa não é tão diferente de vender Gillette, vender... Sim. É venda, é varejo, é loja. É abrir a loja, né? Eu lembro que você uma vez comentou comigo, tipo, o duro de ter loja é abrir e fechar a loja. E eu fiquei, tipo, como assim ele? Abrir e fechar a loja. Você que faz isso, né? Quando veio a ideia de abrir a loja física, a primeira coisa que eu pensei é, pô, eu trabalho em casa. Se eu abrir a loja, a empresa tá começando aqui, 2023, a gente tá começando a bombar e tal. Eu vou ter que estar lá todo dia. Não adianta eu querer treinar, passar pra galera a cultura que eu penso ali pra LEDs à distância. Eu vou ter que estar ali todo dia. Então, ainda a gente abriu a loja em maio de 2023. A minha ideia era ficar um ano ali indo todo dia, mas ainda tô indo todo dia. Consigo tirar um dia ou outro ali pra fazer um home office, gravar pra Wiffer, coisas assim. Mas é importante entender, o mercado é novo. Então não tem ninguém que eu vou contratar e já tem um mapa do nosso mercado. Eu tenho que contratar pessoas que consigam ter ideias e desenvolver essas ideias, mas ninguém vai ter ainda a regrinha ali escrita de falar, esse mercado funciona assim. Então eu tenho que estar ali todo dia, tenho que estar falando com o cliente, entendendo o que o cliente espera, tendo feedback dos nossos produtos, como você falou no início. Os produtos da LEDs hoje, eles são testados por mim, então eu vejo o que funciona, o que não. Eu trouxe muito essa ideia do tipo, o que eu quero pro meu mercado, né? O que eu não gosto nas outras empresas que eu compro, o que eu tenho que mudar, o que eu tenho que melhorar nesses produtos. Então hoje a LEDs ela vem muito em cima disso. Então foi um pouco dessa ideia do tipo, tem que estar ali na loja física, a galera tá ali, eu tenho que passar essa cultura, tenho que mostrar o que a gente tem que desenvolver, o que a gente está criando aqui, né? Qual a importância da LEDs para esse mercado, a importância nossa, do time. Então é isso, abrir e fechar a loja todo dia acaba sendo importante num mercado que é novo, ainda é uma bolha muito pequena, poucas pessoas conhecem a sua marca, então é bom você estar ali todo dia, se posicionando, mostrando quem é você, para ser lembrado também. E você põe sua cara, né? Eu falo que isso é diferente. A empresa que não tem cara, ela acaba não tendo cultura entre os funcionários, não tem fidelidade de cliente. Tem gente que fala, não, a Maria. E eu falo, nossa, mas não sei quem é essa pessoa. Mas ela sabe quem eu sou. E isso é muito mais importante, na verdade. Porque às vezes eu não tô vendo. O Danilo não tá vendo todo mundo. Mas a pessoa tá olhando a gente, tá vendo. Já foi na loja mais de uma vez, viu? Você se comportando com as pessoas que trabalham ali dentro. Então, pra todo mundo que tá com esse plano, eu acho que é importante ouvir tudo isso que o Danilo trouxe. E eu sempre falo que não existe história igual. Então, né, a Caia nunca vai ter uma história igual a de uma empresa idêntica a ela. A LEDs não tem a história igual a de um concorrente direto. Com certeza tem várias mudanças. E o mais legal é aprender com os outros pra adaptar pra você, né? Sim. Isso que eu acho que é muito legal. E aí que eu achei muito legal da história que você trouxe. Porque acho que dá pra ouvir o jeitinho... Né? Eu tenho muito essa coisa com a minha mãe também. As primeiras coisas da Caia, eu tipo, ligava pra minha mãe. Mãe, o que você acha? Ela, mas eu nem fumo. Eu falo, mas não precisa fumar. Tá bonito? Tá bonito esse book? Ela falava, tá lindo. Eu falava, então tá bom. Principalmente você que não fuma, achou bonito, cheio de folha de maconha, é porque tá de bom gosto, entendeu? Sim. Porque senão você que não é maconheiro teria falado, nossa, que feio, que coisa. Então, isso eu acho muito interessante. E bom, como quem já foi bastante na LEDs, tive essa sorte, eu acho que hoje é uma loja que pensa no consumidor. Você vai ver muita loja, e isso não tá só no mercado da cannabis, né? Sim. Tem gente que não liga de entrar numa loja de roupa e tá tudo bagunçado. Eu não consigo. A não ser que seja com uma promoção muito boa aí. A gente pode até tentar. E aí tá tudo bagunçado que tá em promoção, né? Isso! Normalmente você tem aquele apelo visual, você tem um caminho que você segue com o seu olho e você nem sabe. A história das prateleiras é muito isso, né? Você olha primeiro pro meio da prateleira. Você nunca olha pra ponta da prateleira ou nem lá embaixo. Você olha pro meio dela. Então, se no meio você não encontra o que você quer, você já vai pra próxima prateleira. Então, isso é muito interessante. Queria te agradecer, queria saber se você quer deixar um recadinho aí final pro nosso pessoal sobre a LED, sobre você, sobre como eles podem te achar. E, por fim, depois eu dou um recado final aqui da Caia. Não, fechou. Pra quem quiser conhecer um pouco mais da LEDs, @LEDs Indoor. Então, colocou no Google LEDs Indoor, você vai achar Instagram, Facebook, o e-commerce, vai aparecer o endereço, então não é difícil. A gente está aqui em São Paulo, capital. A gente está com uma loja ali, é um galpão de 500 metros quadrados, então é um galpão realmente grande. A ideia ali da loja
foi realmente mostrar pra galera esse lado um pouco industrial, né? Então por isso que quando você entra ali, você vai ver empilhadeira funcionando, subindo caixa, pallet, porque a gente quer mostrar que o mercado ele existe, né? Então tem muito cliente que entra lá e fala: caramba, tudo isso é equipamento de cultivo? É equipamento de cultivo, tem uma galera cultivando, sabe? Então é legal mostrar que o mercado existe, que o mercado é grande, que ele tem potência. Então a ideia de trazer essa loja grande, né, e melhorar cada vez ela mais, né, a ideia realmente é a gente estar evoluindo junto com o mercado, então tem muita coisa para mudar ali ainda, e passa lá para dar uma visita pra gente, a gente tem sempre ali na loja pelo menos 4 consultores, então se você tiver com algum problema no seu cultivo, precisar de algum equipamento, a gente é uma consultoria gratuita, então você não precisa comprar com a gente, é só ir lá realmente tirar suas dúvidas. Aparece lá, tem todo mundo para te dar o suporte, tem um cafezinho também, água ali, sofazinho pra gente trocar esse papo. E é isso, se precisar também pode me mandar uma DM, tanto no @da Leds Indoor, no meu perfil pessoal também, não tem problema. A gente está sempre aberto aí a trocar essa informação. A gente sabe o quanto é necessário as pessoas conhecerem mais sobre o mercado e sobre o cultivo para o nosso mercado continuar avançando também. É isso aí. E bom, queria te agradecer porque ele tá aqui, tá? É longe da loja dele e ele tá aqui falando com a gente e ele tá aqui melhor do que isso. Ele não foi hoje, talvez, ou não vai fechar a loja ou não foi abrir. Então é muito legal, gente, quando a gente consegue tirar uma pessoa, assim, e tirar mesmo, tá? Porque a gente, né, quem tá na loja física, a gente precisa arrancar de lá. Então eu queria te agradecer por estar aqui, por ter passado todos esses conhecimentos. Eu acho que eles são valiosíssimos e tenho certeza, para quem quer conhecer mais, a Kaia tem várias publicações no site dela falando sobre cultivo que a Leds patrocina, justamente para garantir que você, que ainda não conheceu o site deles, venha a conhecer pelo nosso. Sim. Então entra lá, dá uma olhada. E se você já se aproveita, né, tipo, de coisas de cultivo, já tá indo atrás, dá uma moral, segue a Leds Indoor, segue o Danilo e vai conhecer a loja deles, que é muito legal. Obrigada, Danilo. Valeu, Magia. Obrigadão pelo papo aí. Imagina, obrigada a você. E obrigada a você também. A gente se fala na próxima e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau.